Shalom a todos! Eu sou Gisele Marques e sejam muito bem-vindos ao canal Nem Só de Pão. Neste vídeo iremos estudar sobre a bendita pessoa de Yeshua, Jesus, na festa dos pães sem fermento. Em Êxodo 12, versículos 17 ao 20, o Eterno instituiu a festa dos pães ázimos, ou pães sem fermento, dizendo: Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Nós vemos que na palavra de Deus, por vezes, o fermento é um símbolo para o pecado e falsas doutrinas. Em Mateus 16, de 5 a 12, nós lemos: E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão. Então Jesus disse-lhes: Cuidai-vos e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque nós não trouxemos pão. Quando Jesus percebeu isso, disse: Ó pequena fé, por que arrazoais entre vós por não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães e dos 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes que eu não vos falei a respeito do pão, mas que tivessem cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam de que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Também o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5, versículo 9: Um pouco de fermento leveda toda a massa, ensinando que devemos vigiar, porque mesmo pequenas coisas podem corromper a fé genuína em Jesus. Em João 6, Yeshua diz ser o pão que desceu do céu. Ele diz isto perto da festa da Páscoa e dos pães ázimos, conforme o versículo 4. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, comparando seu corpo ao pão sem fermento, ou seja, um corpo sem pecado. Nos versículos 26 a 59, lemos: Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade, eu vos digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus o Pai o selou. Então lhe disseram: O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: Esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: Que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? O que tu operas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. Então Jesus disse: Na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não credes. Todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim,
de modo algum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus murmuravam dele, porque ele dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como então ele diz: Eu desci do céu? Portanto, Jesus respondendo disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E eles serão todos ensinados por Deus. Portanto, cada homem que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Não que algum homem tenha visto ao Pai, senão aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, eu vos digo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Portanto, os judeus discutiram entre si, dizendo: Como poderia nos dar este homem a sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: na verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Estas coisas ele disse, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Ao celebrar seu último jantar de Páscoa com seus discípulos, Yeshua toma do pão ázimo, dá graças ao Pai, parte o pão e diz: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Assim, Yeshua mais uma vez compara seu corpo sem pecado ao pão sem fermento, consumido na Páscoa e na festa dos pães ázimos. Como vimos no vídeo deste canal intitulado Jesus e a Festa da Páscoa, Yeshua foi crucificado no exato dia em que os cordeiros pascais eram sacrificados, no dia da preparação da Páscoa, ou seja, no dia 14 do mês hebraico de Nissan. Em Marcos 15, de 42 a 46, lemos: E chegada a tarde, pois era o dia da preparação, isto é, o dia antes do Shabat, José de Arimateia, um conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente a Pilatos e implorava pelo corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou que já estivesse morto, e chamando a si o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E depois que o soube do centurião, ele deu o corpo a José. E ele comprou um pano de linho e, tendo-o descido, envolveu-o no pano e deitou-o em uma sepultura lavrada na rocha, e rolou uma pedra para a porta da sepultura. Yeshua, então, é enterrado ao entardecer do dia 14 de Nissan, permanecendo seu corpo na sepultura por 3 dias e 3 noites, durante a festa dos pães ázimos. Também observamos que seu corpo, sem pecado, não apodreceu na sepultura,
pois ao terceiro dia ele é ressuscitado com um corpo glorificado. Assim também, o maná guardado para o Shabat não apodrecia, nem o maná separado para estar na arca da presença do Altíssimo. Em 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo adverte: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade.